Hora de conversar com Mônica Bergamo. Tudo indica que Jair Bolsonaro vai se tornar inelegível hoje à tarde, ou hoje à noite, dependendo da duração dos votos. A Carmen Lúcia costuma ser digamos, mais sucinta, né? Uhum. Pelo menos na comparação com os votos gigantescos que a gente está vendo. Mas enfim, isso deve acontecer hoje. Se não acontecer hoje, se houver um pedido de vista, vai acontecer daqui a 3 meses, não tem muito para onde fugir. E o bolsonarismo já debate os nomes viáveis para a sucessão de Bolsonaro. O que você apurou para a gente, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro já debate, inclusive com profissionais de campanhas, a viabilidade de nomes que poderiam ter o apoio do ex-presidente na eleição de 2026 concorrendo contra Lula. Você sabe, né, Megali? A gente já comentou aqui, eu acho, quer dizer, o fato de o Bolsonaro se tornar inelegível, como vai se tornar, como disse você, ou agora, ou daqui a 3 meses, não tira dele a condição de ser um fortíssimo cabo eleitoral, né? Não tira dele a popularidade, enfraquece ele, obviamente, a longo prazo, a médio prazo, mas não tira dele, em tão curto tempo, essa condição de ser um líder muito popular no Brasil. Então, essa discussão sobre quem ele vai apoiar é uma discussão que se torna relevante. E esse grupo mais próximo dele trabalha com que nomes? Com 4 pré-candidatos, Megali. Com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, com quem o ex-presidente se dá bem, com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Correndo por fora tem a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro. Bom, obviamente, quem é o favorito, vamos dizer, quem é que está ali melhor colocado? Tarcísio, não pela pessoa do Tarcísio, mas por estar no comando do estado mais populoso e rico do país, né? Mas o Tarcísio tem um problema. Qual é o outro problema? Ele precisa contornar desconfianças de parte do núcleo duro do bolsonarismo, que acredita que ele tem tido uma agenda própria no governo e que não está sendo fiel o suficiente ao ex-presidente. Ele não tem atendido muitas demandas desse bolsonarismo mais radical, Megali. Então há um atrito ali nos bastidores e há resistências ao nome dele por causa desse comportamento. Bom, nessa mesma análise feita internamente, as eleições municipais têm um papel fundamental, né? De acordo com essas análises, as eleições do próximo ano é que vão definir quem é o candidato que vai se impor com a maior chance como candidato da direita contra o PT. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente vai ter o prefeito Ricardo Nunes concorrendo à reeleição com apoio do Tarcísio. Uma derrota do Ricardo Nunes aqui para, por exemplo, o Guilherme Boulos, que vai ser apoiado pelo Lula, obviamente enfraqueceria o Tarcísio caso o Ratinho Júnior e o Zema tenham vitórias importantes nos seus estados. Então, as próximas eleições são vistas, apesar de serem eleições municipais, Megali, são vistas como cruciais e como definidoras do quadro para 2026. Então, esses são os nomes e essa é a discussão do momento ali, né? Embora ela só vá vir à luz, né? Só vá emergir e ser feita às claras depois que o TSE der o seu veredito definitivo de que Bolsonaro não poderá mesmo concorrer. Isso pode levar um tempinho, mesmo que hoje se decida que ele é inelegível, Megali não tenha pedido de vista, ele ainda tem direito a recursos, a embargos, ele pode ir até o Supremo Tribunal Federal, mas fato é que o destino aí dele parece que está selado, não poderá estar nas urnas e, portanto, vai ter que ter um candidato, né, Megali? A não ser que ele queira realmente mudar para os Estados Unidos, e como ele me disse que teve um convite, eu tive com ele domingo, como os nossos ouvintes aqui já sabem, conversando com ele, ele disse que tem um convite para ser garoto propaganda nos Estados Unidos, né? Inclusive do setor imobiliário e tal, porque a popularidade dele lá entre os brasileiros é alta também. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que ele vai ficar por aqui e vai fazer campanha, Megali. O que significa ser garoto propaganda do mercado imobiliário? É uma corretor? É uma tradição de família, né? Eles sabem negociar imóveis em dinheiro vivo, talvez seja isso. Lá vai ser em dólar. O que ele me deu como exemplo, né? Porque eu perguntei para o ex-presidente, eu perguntei, o senhor, caso fique inelegível, né? O senhor, enfim, não vai mais ser candidato, que a profissão dele o Bolsonaro vai ser a primeira vez, se não me engano, em 40 anos, que não vai ter um cargo. Sim. Né? O ex-presidente Bolsonaro é um vitorioso nas urnas. Isso ninguém pode negar. Foi candidato e se reelegeu candidato a deputado várias vezes, foi candidato, virou presidente da República contra qualquer prognóstico, ninguém conseguiu prever antes dele empinar para cima.
depois perdeu as eleições do Lula, mas é do Lula que é a maior liderança, né, do mundo ocidental, vamos dizer assim, mais longeva do mundo democrático ocidental, quer dizer, um candidato muito forte, e ele empatou ali. Então, eu perguntei, a senhora vai sair de tudo isso, vai deixar a política, vai passar um tempo fora, como já passou? E ele falou, olha, eu tenho convites para trabalhar nos Estados Unidos, e para ser garoto propaganda. Eu falei, do quê? Ele falou, eu saía lá na rua, eu tirava 400 fotos só de botar o pé na rua. Ele falou que comeu cheeseburger de graça, né? Isso interessou. E ele falou que, por exemplo, foi comer numa lanchonete e que lotou a lanchonete num tal grau nos dias posteriores à ida dele nessa tal lanchonete, que ele passou a ter o direito de comer de graça. De comer de graça nessa lanchonete. Ele usou aquele jeito do Bolsonaro, ele falou, enche a pança e não paguei nada. Então, ele falou, as pessoas, muitas empresas se interessaram de eu fazer propaganda, é o famoso merchan, né, Megali? Por exemplo, nossa, olha, eu visitei esse prédio aqui, esse prédio é maravilhoso, está sendo recém-lançado por tal incorporadora, e vai lá fazer uma visita no prédio, nossa, que bonito, e há uma perspectiva ali de que isso faça propaganda. Tem lógica, não sei se tem lógica para ele, mas tem lógica para quem está vendendo apartamento, né? Geralmente quem faz isso é o corretor, né? São eles que gravam os vídeos mostrando a casa, mostrando os quartos, falando da área de serviço, da piscina e coisa e tal. Eu não me lembro de uma celebridade fazendo propaganda de... Ah, eu acho que tem. Aqui tem. Tem Sim. Uhum. O novo lançamento da incorporadora, inclusive aqui na rádio tem algumas. Tem. Pode ser. Não Mônica... tem lógica do ponto de vista do Bolsonaro. Eu não consigo ver o Bolsonaro abandonando tudo, indo para lá vender apartamento. Mas para quem é dono do apartamento, o Megali tem lógica, né? Querer contratá-lo, né? Mônica, agora tem um problema nessa turma aí que você citou, um problema de origem. Veja, governador do Paraná, governador de São Paulo, governador de Minas Gerais, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Tá tudo concentrado aqui no Centro-Sul, né? Ou seja, o Bolsonaro vai continuar com aquele problema de falta de capilaridade, bolsonarismo, no Nordeste. No Norte não, mas no Nordeste, onde concentra-se uma grande parte do eleitorado, especialmente aquela mais simpática a Lula. Mas aí você vai ter cargo de vice, né? E outras alianças. Você viu que ele concorreu, claro, no governo, com a máquina do governo na mão, é um candidato muito mais forte, mas concorreu com o Braga Neto, né? Que não tinha nenhuma capilaridade no Nordeste, até onde se sabe, tinha capilaridade sim nas Forças Armadas. Então isso acho que se resolve de uma outra forma, né, com um candidato a vice, aí com composições políticas. Mas o fato é que são os nomes hoje que eles discutem para valer de verdade, né? A Tereza Cristina correndo um pouco por fora, mas, né, enfim, já tem até, não sei se você viu, ô Megali, já tem até, como é que é o nome disso? Flyerzinho, né? Cards de propaganda da Tereza Cristina. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Não sei se ainda fala já santinho. Já tem santinhos virtuais, né? Quer ver? Peraí, deixa eu ver se eu não entregar minha fonte. Tá aqui, isso. Ó. Esconde. Vai. Olha! A Tereza e Michele. Agora é 11h22. Caramba, já? Nossa. E montadas, né? Olha só. Tudo em verde e amarelo ali. Bandeira do Brasil, né? Pra quem não tá vendo, é um santinho, né? É um santinho. Santinho das duas, lá da Tereza e da Michele, tudo do verde e amarelo. Agora é aquela coisa, quer dizer, o ex-presidente Bolsonaro é um cabo eleitoral importante? Mas também tem a rejeição a ele, né, que é muito alta. Então tem que ver, assim, por exemplo, aqui em São Paulo, o que a gente percebe, Megali? O prefeito Ricardo Nunes não quer ser o candidato do Bolsonaro, porque todos os candidatos do Bolsonaro aqui na capital de São Paulo perderam no ano passado, né? Se não me engano, até o astronauta, o senador, teve menos votos aqui. O Tarcísio perdeu na capital para o Haddad e o Bolsonaro perdeu na capital para o Lula. Então o bolsonarismo não chega a ser assim uma unanimidade, né? Nem na capital, muito menos no Brasil todo. Tem muita rejeição ao Bolsonaro, então teria que ver como esse apoio está se dando. Aqui em São Paulo é aquela coisa, o Ricardo Nunes vai ter o apoio do Bolsonaro, mas não vai ser aquele apoio, né? Vai ser um apoio ali mais para a reta final e ele vai se simbolizar de outras formas, talvez um vice ligado ao Bolsonaro, mas que não seja tão bolsonarismo raiz, que seja bolsonarismo mais light, porém ligado ao Bolsonaro. Quer dizer, como que vai se dar esse apoio de forma que esse apoio também não tire mais votos do que dê votos, né? Essa é uma equação que todos sempre fazem.